Mas aí alguém aí sentadinho na sua cadeira, aí, não sei onde você está assistindo esse negócio, fala assim, pastor, mas lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 2, tem um versículo que quebra todo o seu argumento, quebra toda a sua apresentação até aqui. Ou será que não? Esse negócio é espiritual. Oh meu Deus, essa vigília aqui tem que ser espiritual. Então sai do mundo natural e entre no mundo sobrenatural. Vai, 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 ai, 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 meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui realmente, todos os estudos que você vai ver, assim, eu assisti alguns para ver se alguém tinha um pensamento diferente. Eu vi alguns tradicionais, falando até bem parecido comigo, mas quando eles chegam nesse ponto aqui, eles falam assim, mas aqui, ainda assim, é um idioma humano e tal, mas não. Estou sentindo uma treta! Aqui seria assim, aqui dá a entender uma glossolalia, alguma coisa extra, alguma coisa fora desse comum. Sons que, ao ouvido humano, de repente seriam desconexos. E ele fala, há uma certa base para esse pensamento aqui, olha. Fala a Deus e não a homens, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui é algo assim que a gente poderia entender um pouco mais, que se trata de algo extra-humano, algo que não é um idioma. Lá até então nós estávamos falando de dons de idiomas humanos, ok? Até então esses textos que eu citei aqui são textos que falam de idiomas humanos. Esse aqui agora realmente cria uma nova proposta em cima dessa questão. Até o próprio 14, nós vamos ler mais um pouco, ele vai apontando meio para essa direção aí de alguma coisa extra-humana. Mais ou menos. Mas se ele fala aqui que não fala a homens, mas fala a Deus em mistérios, então a primeira coisa que nós entendemos disso aqui é que não é um idioma em si, um idioma porque idioma precisa ser estudado, é possível gerar algum tipo de coerência. Se você ouve hoje nas igrejas pentecostais as manifestações de línguas estranhas, como essas coisas assim sem nexo ao ouvido humano, algumas até muito absurdas ao extremo, que aí cai na bagunça mesmo. Você vê que ali há uma repetição de sons, não é um idioma, a pessoa não está falando várias coisas, há uma repetição dos mesmos sons ali, uma, duas frases, três frases, com várias conjunções de palavras ali que não tem sentido para nós no geral, e nem para a pessoa mesmo, né? Que as pessoas que falam em línguas, ela depois, o que você falou? Não sei o que eu estou falando, né? Sai de mim. Isso aí então, se essa coisa, isso aí seria de Deus, é um dom, aí que está uma divergência minha com o pessoal mais tradicional, que diz que isso aí não pode ser dom. Não, existe o dom de idioma humano, que nós falamos até agora, e eu acredito nessa manifestação sem nexo para o humano. Mas o que seria essa manifestação sem nexo para o humano? Aí é que tá. Não é língua dos anjos. Tá? Se você fala em língua, vai porque eu falo a língua dos anjos. Não, assiste esse vídeo aqui, eu não vou ficar falando sobre isso. Depois você volta aqui. Não é a língua dos anjos, ok? O que seriam esses sons que nós produzimos então? É um idioma angelical, tanto que se alguém repete um labachúria, é heresia? Não, amados. Presta muita atenção. O ser humano tem uma necessidade gigantesca de vocalizar, de exprimir através de sons, e até de movimento às vezes, algum tipo de sentimento. Você está assistindo futebol, se é que você gosta, se você considera que futebol é pecado, então esquece esse exemplo. Mas, para aquele que assiste futebol, está assistindo futebol e de repente seu time fez um gol, você vai assim, ei! Não, você...
quer expressar isso. Você está lá no hospital esperando o seu filho nascer, sua esposa está lá dentro do trabalho de parto, daqui a pouco vem o médico, ó, nasceu e é saudável. Você tem que expressar tanto coisa boa quanto coisa ruim. Você está passando na sala, aí o seu dedinho mindinho, sabe? O seu dedinho mindinho do pé, aquele que é esquecido, você senta ele na quina da mesa da sala. Sabe aquela, chega a fazer aquele barulhinho de casca de ovo quebrando? Se você é um cara muito cristão, você vai falar, Jesus amado, Jesus, né? Então nós queremos expressar isso, nós queremos extravasar. Nós extravasamos sentimentos de várias maneiras, sensações de várias maneiras. Por exemplo, a lágrima. Ela é uma expressão dos nossos sentimentos, né? Aquele que é muito chorão, até o homem está assistindo um filme, de repente passa aquela cena, ele segura aquela coisa lá no fundo, ele olha pro lado assim, tá as mulheradas tudo chorando, ele... Mas aí desce aquele suor masculino do olho, né? Desce, vai. Por quê? Porque é a expressão. Quando nós estamos com Deus, e de repente você realmente sente a presença de Deus, se você acredita mesmo que Deus pode se manifestar dentro de você, o seu corpo, o seu entendimento, ele quer se expressar, ele quer falar com Deus, ele quer colocar isso para fora, e aí saem esses sons desconexos, porque sim, é um dom de Deus, é um dom. É o seu sentimento falando com Deus, por isso que fala em mistério, porque nem você entende. É uma ligação direta, é uma conversa direta da sua alma com Deus. Não tem como traduzir isso para palavras, você vai ter que ficar tentando achar vocabulário, não. Aí vai direto, sai aquela coisa direto, sem nexo. E isso é tão verdadeiro que assim, é humano, esse pronunciamento é humano, não é que o Espírito Santo está falando através de você, não, ele não está falando, é você falando com Deus de um jeito que você está tentando se expressar no nível máximo possível. Isso é tão verdade que você vê que cada povo que fala em línguas, eles vão falar usando os sons do seu idioma. Nenhum brasileiro, né, quando está na igreja falando em línguas, ele vai falar "J'ai besoin de un verre de l'eau, s'il vous plaît". Não, isso é francês. Eu só pedi um copo d'água, tá? Não estou falando em línguas, não penso que eu estou herege, não. Mas nenhum brasileiro vai falar "J'ai besoin de un verre de l'eau, s'il vous plaît". Não, ele vai falar labalaba, vai falar alguma coisa no idioma dele, porque é ele se expressando de um jeito que não tem como pôr em palavras. Então sai só os sons. E qualquer outro que você vai ver o pessoal falando em línguas na França, grande parte lá tem o sotaque francês. E assim vai, a entonação. Ah, mas é muito parecido os sons, né? É ba, plá, clá. Sim, porque isso aí é o básico, sabe? É a linguagem de bebê, é a pronunciação mínima. Porque a preocupação ali não é a estrutura das palavras, mas é o sentimento que está ali envolvido naquilo. Então, amados, não é pecado você se expressar assim em uma oração. Não é, porque às vezes o coração está tão carregado, você quer expressar coisas que você não consegue. Esse é um meio que a Bíblia fala para você se expressar. Mas aí entra o problema. Qual o problema? O exagero, o descontrole, tolice que entra no meio disso. Tá? Eu acredito no dom de idiomas e eu acredito que essa expressividade em línguas estranhas, vamos chamar de línguas estranhas, que já é o comum, em línguas estranhas, ainda assim não é algo carnal, é algo de Deus ali, você se expressando com Deus. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito. Só que Paulo fala na Bíblia, de onde você tira a crença nesse tipo de manifestação. Né? Línguas estranhas está aqui. Então a orientação para as línguas estranhas também está aqui. O interessante é que o pessoal pega assim, línguas estranhas, vamos falar em línguas estranhas, mas a orientação eles não pegam. Gente esquisita, meu pai. O que a Bíblia fala sobre isso? 1
1 Coríntios, no mesmo 14, 1 Coríntios 14, 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu fui num seminário uma vez e teve um pastor, coitado, que ele deve ter algum problema de teia de aranha na cabeça, né? Às vezes tem muito espaço vazio, as aranhas entram lá, fazem teia, só pode. E ele falou assim, ele estava até falando uma mensagem interessante, mas de repente ele falou assim: porque aqui está escrito em 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, aleluia. Ei, mas ele não continuou. Ele só pegou aqui. Então, amados, começa a falar em línguas aí agora. Começa a orar em línguas. Você tem que orar em línguas. Quanto mais orar em línguas, melhor. Porque quando você ora em línguas, o diabo te respeita. O diabo tem que curvar a cabeça. Besteira. Besterol, besterol, besterol. O diabo só respeita uma coisa: a presença de Deus. Só isso. O resto, meu irmão, é tudo tolice e besteira. Não existe rito. O Espírito Santo está em você, o diabo respeita o Espírito Santo que está em você. Não você. Não vem com essa. Então vou começar aqui, laba, 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 e o diabo tem que se curvar só porque isso não é magia, isso é essa ideia de bruxaria, é uma feitiçaria, isso é loucura. Não, nada a ver, irmão. Ele começa a orar, você tem que orar, meu irmão, você tem que orar mais em línguas. Chega em casa e começa lá a orar em línguas. Sua mente fica infrutífera. Está aqui, sou eu que estou falando? Não, está aqui. Se você ficar 1 hora orando em línguas, você não frutificou nada na sua mente. É aqui que está escrito. E o perigo pior de você ficar ali 3 horas falando em línguas é que a Bíblia diz que isso é errado. Quê? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto labachúria? Não, é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só consegue provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você estiver lúcido, se expressando racionalmente. É o que está escrito aqui. Ah, mas tem um profeta que diz que nós temos que orar mais em línguas, porque é assim, porque tem a pastora lá que ela disse que você tem que orar em línguas, porque é só assim que você... A Bíblia diz totalmente o oposto. Você segue quem você quiser, queridão. Aí você vai para o céu que você quiser. Tá? O céu bíblico, a palavra de Deus bíblica, o evangelho, ele aponta para uma direção. Agora, a pastora não sei o que disse, e tem gente agora que posta no Face ou WhatsApp, manda em línguas. Demancatalaia, irmão recebe, charamaia. É sério. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que um varão do movimento chegou pra movimentar. Se você mandar um chamanaia para mim, eu vou mandar uma interrogação para você. O que é isso? Ah, eu estou dizendo para você que você vai ter um dia abençoado. Por que você não disse que eu vou ter um dia abençoado? De cara, porque eu não sei o que é esse negócio. Essas loucuras, criancices, são complicadas. Aí cai nesses absurdos. E gente começa só em línguas, só fala em línguas. Pregação tem 3 minutos de... Vamos ler aqui. E Jesus chorou. E fica 5 horas assim. Ora em línguas. Abre sua boca. Ora em línguas. Ora em línguas. Cadê a palavra que transforma? A sua mente nunca vai ser renovada e você nunca vai conseguir provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso tem um monte de crente na igreja que rodopeia, sapateia, sobe na parede, fala em línguas 24 horas por dia, mas nunca provou a vontade de Deus. Porque ele não sabe, ele não para pensar. É só liga o fio terra e o bicho vai uau, e vai embora. Eu já vi gente brigando, discutindo em línguas. Já viu isso? Ah, porque eu sou profeta, lecantará, e você vai ter... Eu também sou profeta, e assim. Depois a gente tem um pessoal mais radical que não acredita em nada disso, por causa dessas criancices mesmo, sabe? Mas o apóstolo Paulo continua falando para nós aqui em Coríntios sobre o que você tem que fazer com línguas estranhas não humanas, ok? Ok. 1 Coríntios 14, 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Isso aí é engraçado, porque às vezes o cara entra na igreja e acabou de sentar e já começa... Acaba o culto, ele tá rouco. Você pergunta,
A palavra foi bênção? Foi a bênção! Foi sobre o quê? Eu não sei. Não sei. Porque ele só ficou naquilo. É só aquilo. Paulo disse. Tá aqui. Prefiro falar 5 palavras em outra, com entendimento do que 1000 em outro. Nesse idioma aí que ninguém vai entender nada. Ah, Paulo, né? Jogando água no fogo do pessoal. Vamos lá. O que ele continua dizendo aqui? De sorte, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Olha bem, aqui ele está falando de um cumprimento lá da lei, onde está escrito no versículo 21, ele cita aqui: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O Senhor está falando que ele vai, isso já é velho. Então esse sinal, vamos dizer, um sujeito entra, você está na igreja aqui no Brasil, e entra um cara que fala em Lingala, né, um idioma lá africano, do centro da África ali. Ele sentou lá, ele só fala Lingala. E de repente, meu irmão, você vira para ele, sem saber, você nem sabe qual é o idioma que ele fala, e começa a falar de Deus para ele em Lingala. O dom veio sobre você. Rapaz, o cara vai ficar doido. Como é que você... É isso que está dizendo aqui. É sinal para os incrédulos. Este é o sinal para os incrédulos. Mas só que o pessoal acha que esse sinal, porque o cara entrou na igreja, tem tanta gritaria, tanto repleple, que esse é o sinal dos incrédulos. Eu estou dizendo isso? Não, a Bíblia está dizendo. Versículo 23. Olha, anota esse 23 na sua testa. Você aí que é radical, que está assim, se espumando né, assim, seu filho do diabo, você está querendo apagar o Espírito Santo, você... Versículo 23, 1 Coríntios 14, 23 diz assim: pois se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, o que vai acontecer com eles? O que eles vão pensar? Não dirão porventura que estáis loucos? Paulo não sabe nada. Ou será que não? Paulo é o filho do diabo, fica apagando o Espírito Santo, né? Ai, a Bíblia é um estraga-prazer, né? Para essas coisas assim sem sentido. Mas tá aqui, você vai discutir com isso aqui? Tá? Se alguém postar aqui no vídeo assim, você é um filho do diabo, eu vou destacar isso aqui, 14, 23. Eu vou botar isso, vou colar, eu vou copiar e colar. É porque você está sendo usado pelo diabo para apagar o Espírito Santo. Eu vou postar isso. Ah, mas se eu começar a falar em outras línguas, o outro irmão começou a falar em outra língua, todo mundo fala em línguas. Aqui diz o que no primeiro, mesmo 14, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3. É a Bíblia que está falando assim, não vem criar problema comigo não, tá? Eu vou em igrejas, que é uma barulheira danada, todo mundo fala em línguas, eu tô ali, se eu for pregar, eu vou pregar, eu não vou sair assim, ih, que tudo errado, não, eu não vou, eu não preciso disso. Cada um vai adorar do seu jeito, tudo bem, mas a Bíblia está falando isso aqui, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Que não sejam mais de 2, quanto muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete, ou seja, assim, cada um fala no momento e o intérprete vai traduzindo. Olha que interessante. A Bíblia ensina, não é verdade? E diz mais o quê? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quer dizer que se eu fico falando em línguas na igreja lá, direto é pecado? Não está falando que aqui é pecado. Isso aqui é uma orientação para como deve ser feito. Você fala em línguas, ninguém te repreende, vai embora, né? Agora, você é desses caras que falam, eu só estou falando em línguas porque é assim que o diabo... Não, essas loucuras, devaneios, lendas lendárias, não. É só uma expressividade maior sua para com Deus. É isso que essas línguas estranhas aí são. Tá? É isso, ok? A Bíblia diz que é isso. Tomou? 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Está falando aqui, não proíba, não manda o caminho, cara. Cala a
que feliz! Cala a boca, infeliz! Não precisa falar isso não, tá? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aê, né? Tá com muita ordem, não tá? Assim, cada irmão rodopeia de um jeito, cada um vai... Então, isso aí é... né? Isso aí. O culto tem que ser racional. O culto tem que ser racional, tá? Está em Romanos. Se você vai na igreja e tem 2 horas de labachura, de não sei o que lá, e não tem palavra, não tem nada, a Bíblia está dizendo que isso não é culto, tá? É só o sujeito lá extravasando. Eu saí do culto tão bem, eu cheguei lá tão carregado, mas eu rodopiei, eu falei línguas, eu chorei, tremi e tal. Saí bem, é terapêutico, tá? Mas a Bíblia quer que você tenha um encontro com Deus, aprenda da palavra de Deus. Aí se você falar assim, mas não acredito nada que esse barbudo tá falando, esse cara é usado pelo diabo, aí eu mando para você, filhão, o que o próprio Paulo fala aqui, no versículo 14, 1 Coríntios 14, 38. Se alguém o ignorar, ou seja, a orientação, será ignorado. Então é o que eu faço contigo, filhão. Tá? Joinha pra você. Você quer ficar rodopiando, você quer falar que isso é poder de Deus? O problema é seu. A Bíblia não vai te respaldar, não. E o pior de tudo é que o pessoal atrela isso a batismo com o Espírito Santo. O sujeito está batizado com o Espírito Santo quando ele fala em línguas. Se ele não falar em línguas, não está batizado com o Espírito Santo. Aonde está escrito isso? Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Well, the bird is a winner. Nós vimos nesse episódio o quê? Que existem as línguas humanas, o dom de línguas humanas, que está lá em Marcos 16, está lá em Atos dos Apóstolos. Nós vimos o uso delas, para que Deus deu esse dom de línguas humanas. Nós vimos em Coríntios, 1 Coríntios 14, que existe sim uma proposta, uma ideia de uma língua não humana, de uma expressão espiritual que não é humana. Está em Atos 14. Só que nós vimos o que tem que ser feito com ela, o que ela é uma expressão nossa direta com Deus. Não te torna mais santo e menos santo que ninguém. É só uma expressão sua para com Deus. É algo de Deus para você. Economiza palavras, achar palavras. Às vezes o coração está muito contrito, ele precisa se expressar direto. Aí vem essa manifestação de línguas. Só que vem toda a orientação de como tem que ser usado. Ok? Você quer saber como entender, como descobrir se você é batizado do Espírito Santo ou não? Quer saber? Assiste o próximo episódio, tá? Que o próximo episódio vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. Como saber se eu sou batizado com o Espírito Santo. Deus abençoe vocês!